Bom, vamos começar, né? É, Bem-vindo aí, Pedro. Legal você estar aí. Guilherme Gomes. Bom, vamos lá. É, Bom, hoje é o dia 2, é rapidinho, pouco tempo para a gente poder falar, mas espero que vocês consigam absorver ao máximo e isso seja só o start aí de quem está engajando nesse ecossistema. Ontem a gente teve aí aula de 1 hora, hoje também uma masterclass de mais 1 hora. Vou me apresentar para quem não estava aqui ontem. Meu nome é Leandro Pupi Nóbrega, estou como líder de operações aqui na Belvo. Meu background é muito da área de tecnologia, fui desenvolvedor, atuei na Autotrack, uma empresa de monitoramento de transportes, desenvolvendo aplicativos móveis. Depois atuei na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, na implementação do Open Bank na primeira fase. E após o Banco do Brasil, vim para a Belvo enfrentar esse grande desafio que brilha os meus olhos, que é estar muito mais inserido nesse movimento. Inclusive, eu sou um entusiasta. é, Vocês vão ver que se me deixar aqui, eu vou ficar falando, mas ainda bem que vocês estão aqui para fazer perguntas e me interromper também. Atuo como professor de Open Bank na FIA Business School, como professor de Open Bank, e estou como representante a comunidade Open Bank Brasil. Convido a vocês novamente a estar lá, se quiserem, enfim, se vocês quiserem produzir algum material, fazer alguma pesquisa, ou enfim, a comunidade é completamente aberta a qualquer um. Então, por favor, fale comigo, com o Davi Cunha, com o Rogério Melfi. E também estou como embaixador aqui da comunidade do Reino Unido, chamado Open Future World, que é muito legal também. Vale a pena para quem quer acompanhar as notícias do mundo inteiro sobre o movimento de Open Finance. Eles estão sempre postando aí as maiores notícias do mundo, inclusive do Brasil, enfim, da Europa, da Austrália, Hong Kong. É bem legal para ter um overview. E é isso. Também gostaria de convidá-los aí a um evento que a comunidade também está promovendo, a comunidade Open Bank Brasil, que a gente mudou para Open Finance Brasil, assim como o Banco Central mudou, né, o termo. É, Tem o Open Insurance, com a vinda do Open Insurance em 15 de dezembro, a comunidade está trazendo umas referências no assunto para poder falar aí. Inclusive o Albert Morales vai estar lá também falando um pouquinho sobre esse assunto, que está aqui nos assistindo, e muitas outras referências dentro da SUSEP, o pessoal dentro da SUSEP, a Bárbara da Flipper, que ela é sensacional, está lá no Conselho Deliberativo da SUSEP. Então, assim, para quem quer engajar ainda mais nesses temas e conhecer um pouquinho mais desses conceitos, é de graça o evento. Então, bom, custa nada, né? Hoje, ontem, como vocês puderam ver, eu fui mais conceitual, tentei falar um pouquinho da movimentação do mercado, trouxe alguns exemplos, alguns cases aí de como as empresas estão se adaptando. Tentei gerar alguns insights, espero que tenha conseguido gerar alguns insights aí dentro da realidade de vocês. Eu norteio o assunto, mas eu sei que cada um está vivendo diferentes perspectivas. O Open Finance, a gente não fala de... O Open Finance não é um assunto só, é um movimento que atinge, enfim, N realidades. Eu falei ontem sobre as finanças embarcadas, como reter o cliente dentro da nossa própria plataforma, que é um objetivo grande. Então, mesmo que a gente venda produtos dentro, financeiros e não financeiros, mesmo que a sua empresa não produza, o interessante é reter o cliente dentro da sua plataforma. E hoje eu vou agora entrar mesmo no assunto do legado ao Bank as a Service, ou seja, como preparar ali, se você é uma empresa já que já estava estruturada, enfim, e quer ir para um modelo de Bank as a Service. Muitas empresas hoje já nascem digitais, então acaba sendo o fato de nascer digital, você já nasce com um poder de escalabilidade muito maior. Já as empresas que já têm uma estruturação pré, pré-internet ou no surgimento da internet do mundo digital ainda, houve uma evolução muito grande. Eu vou falar um pouquinho sobre essas etapas que ocorreram. E hoje eu posso até entrar em alguns termos mais técnicos e sinto-se à vontade para perguntar. Eu não vou adentrar tanto no Technicase para também não ficar muito chato para quem aqui não conhece o Technicase. Então eu vou fazer uma mesclagem de negocial e técnico, tá? Então eu quero falar um pouquinho, eu gosto dessa imagem bastante, porque essa masterclass que eu estou trazendo hoje é muito da minha experiência que eu tive no lado bancário, que foi exatamente uma migração do mundo do item 2 para o item 3 dessa imagem. Ou seja, há 6 anos atrás, quando eu comecei no Banco do Brasil, a gente estava criando produtos pensando em mobile first. Então, tudo era mobile first, mobile first, mobile first. Hoje a gente está aí no mundo de Open Bank first, né? Open Finance first.
Ou seja, pensando num modelo completamente diferente. Como é que foi essa evolução? Primeiro a gente tinha os bancos tradicionais, ou seja, que a gente vendia os produtos na mesa, o bancário, você pegava a fila na agência, ia lá, enfim, ele tinha um produto nos canais próprios, você ia lá no terminal da própria agência, enfim, comprava um produto ou um serviço financeiro. Então esse era o banco tradicional. Então veio a internet, também a melhoria da infraestrutura da internet no país, e a gente começou a ir para um mundo digital, ou seja, como vou vender meus produtos por meio de outros canais através da internet. E aí que começou-se a falar sobre o termo omnichannel. Ontem eu até falei para vocês que o omnichannel é um termo romantizado, né? Então, quando eu crio um produto para eu ser omnichannel, é quase impossível falando em termos financeiros. Como é que eu vou disponibilizar meu produto em todos os canais? Então, hoje muito se fala do termo opt-channel, que é a gente não disponibilizar em todos os canais, mas esses todos os canais poder direcionar, às vezes, para um canal otimizado de forma transparente para o cliente final. Ou seja, eu até dei o exemplo da OLX com o Bradesco ali, que você às vezes vai fazer um financiamento, uma simulação de um financiamento imobiliário, e ele abre lá uma telinha do próprio Bradesco e a pessoa nem percebe que saiu daquela experiência. Então, às vezes não é você disponibilizar o seu produto em todos os canais, mas sim direcionar ele para um canal otimizado, que você cuida dele muito bem, da experiência dele, e que isso fique transparente para ele. Então, o modelo digital banking, foi quando veio o mobile first e a gente começou a produzir produtos aí pensando nisso. E surgiu o Open Banking. Bom, no Open Banking, qual a diferença do mundo digital para o mundo do Open Banking? A gente começa a pensar em partes terceiras vendendo os nossos produtos, oferecendo os nossos serviços, adaptando aqueles nossos serviços para um determinado público. E o que isso implica? Quais são as mudanças? A gente está falando aqui de vender os nossos produtos por meio de APIs. APIs existe há muito tempo, tanto é que os sistemas se conversam há muito tempo. Mas a gente vender esses serviços, vender produtos digitais por meio de APIs, muda muita coisa. Vou falar aqui um case de dentro do Banco do Brasil. Quando a gente começou a pensar, a gente estava fazendo B2B, então, beleza, vamos fazer aqui, vamos conectar com outro sistema, fazer uma API para, sei lá, para uma empresa X. Acaba que a gente faz uma coisa mais customizada para aquele cliente. Então, as nossas APIs ficam customizadas para aquele cliente e quando a gente vai tentar passar para outro cliente, ele tem que fazer muitas adaptações ou até mesmo não é aplicável à realidade dele. Então, e também às vezes a gente utilizou, sei lá, frameworks de tecnologia aí que era porque o nosso cliente usava e não que às vezes um mercado inteiro usava. Então, quando a gente vai para o modelo de Open Bank, Open Finance, quando eu falo que é Open Banking, embora seja o termo precursor, pensem aí em Open Finance em Bank as a Service. Então, quando você for oferecer um serviço digital por meio de API para vender, você tem que pensar em como isso vai ser o mais reutilizável possível. Eu bati bastante nessa tecla ontem e bato hoje de novo nessa tecla. Os clientes, que no caso você vai estar fazendo um B2B, né? Então vai ser uma empresa que vai estar se conectando ao seu serviço digital. Você tem que fazer com que ele consiga se conectar da forma mais fácil possível. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a desenvolver um produto um pouco diferente. Como? Utilizando padrões de mercado, para que esse cara que vai se conectar tenha mais chance de conhecer daquele framework tecnológico, todos aqueles padrões ao redor da API, para que ele consiga se conectar o mais rápido possível. Também uma documentação mais intuitiva. O fluxo do produto às vezes muda. Vou falar um outro case aqui. A gente estava criando APIs para abertura de conta digital. Isso para um terceiro fazer para a gente. Então a gente pensou, beleza, vamos pegar as nossas. A gente já tinha abertura de conta no nosso aplicativo. A gente pensou, então vamos só transformar isso em API e pronto, vender para os nossos parceiros, os nossos clientes. Aí a gente foi ver o fluxo, mas calma. Como é que é o fluxo de abertura de conta digital? Ah, o cara pega, abre, faz uma microfilmagem, preenche os dados, não sei o que. A gente pensou, beleza, calma aí, microfilmagem. Como é que a gente vai pegar essa microfilmagem? Como é que a gente vai saber que o terceiro vai estar fazendo uma microfilmagem do usuário final? Então, assim, a gente saiu do nosso mundo, é um terceiro que está fazendo o nosso serviço, então, às vezes, o produto vai ter que ser completamente readaptado. Isso envolve o quê? Ah, a gente vai fazer um. Então, vamos tirar essa etapa de microfilmagem, ou vamos colocar isso contratualmente com todos os terceiros que vão utilizar. Então, a gente começa a repensar nesse produto como uma API, como um produto para um terceiro fazer ali, oferecer sua experiência.
Então, esse é o número 3, quando a gente começa a estudar os padrões de mercado, oferecer isso de forma intuitiva, reutilizável, e o nosso cliente, a nossa empresa, poder pegar aquilo e plug and play, o mais plug and play possível, sem acionar os nossos suportes, que é custoso, já começa a abrir conta digital para a gente. Então, e daí a gente já está indo para o quarto mundo, ou seja, a gente não está pensando só mais em, beleza, oferecer os nossos serviços por meio de terceiros, de TPPs. A gente está falando sobre a gente criar marketplaces, ou seja, a gente não só expor, mas também consumir. Então, tá, beleza. Eu estou aqui expondo abertura de conta digital, estou expondo consulta de dados cadastrais e dados transacionais, como a gente viu da fase 2, estou expondo iniciação de pagamentos. E aí, mas o que eu vou usufruir desse ecossistema? Então, a gente começa a pensar no consumo também. Eu tenho uma plataforma de investimento aqui. Por que eu não vou trazer todas as informações de investimento das outras instituições dele para eu poder fazer uma super aqui visão geral? Às vezes falar para ele, aqui está rendendo menos, vamos migrar para cá e já faz a migração. E, enfim, lembra que eu falei, meta, reter o cliente na sua plataforma. Se você fizer isso, de trazer as informações para sua plataforma, você criar o seu próprio marketplace, volto a dizer, produtos financeiros e não financeiros, como eu dei o exemplo do entregador. Então, mesmo que eu tenha que vender um capacete, por que não? Eu pegar alguém que vende um capacete, um colete, a moto, e coloco ali para reter o meu cliente dentro da experiência dele aqui na minha plataforma. E com isso eu consigo oferecer para ele um seguro de vida, um seguro da moto, enfim, que é o meu forte. Então a gente começa a pensar num modelo de marketplace onde eu não só exponho, mas também consumo e começa a pensar nas estratégias de ataque em relação a isso. Bom, eu gosto de falar também sobre a questão da horizontalização da arquitetura que ocorreu nessa modificação. Então, por exemplo, a gente começou a ir no mundo com muita informação vinda de muitos lugares. É, a gente está com a necessidade de uma escalabilidade cada vez maior. Então, a gente começa a ver, eu faço até um paralelo com, tem até um artigo no LinkedIn, se vocês quiserem ver, que eu faço um comparativo entre a evolução da arquitetura de sistemas. Então, a gente tem a arquitetura dos sistemas monolitos para os sistemas de microserviços, também a utilização de múltiplos frameworks para atender determinadas necessidades, assim como a evolução dos nossos negócios. Então, a gente começa a se conectar com outras empresas. Eu não falei da gente se conectar com a empresa que vende moto, por que não? Ou eu me conectar na empresa que vende pneu, ou eu me conectar numa empresa que faz um investimento, faz um financiamento veicular melhor do que eu faço. Qual o problema? Se eu vou reter meu cliente aqui na minha plataforma, é o que interessa. É o famoso 80-20, né? Então, assim, se eu focar nos meus produtos que gera mais receita para mim, ao invés de eu focar nos meus produtos que dá mais suporte para mim, não dá tanta renda, então eu tiro esses 20% de produto ali, eu tiro esses 80% que não me dá lucro nenhum, e os 20% que me dá 80% de lucro, mantenho. E terceirizo isso por meio de APIs com outros players, eu vou reter o cara na minha plataforma, eu vou estar oferecendo serviços de excelência ou agregadas a pessoas que sabem fazer esse serviço com excelência, e vocês começam a ver uma horizontalização do nosso business, do nosso negócio. Então, é o que eu falei, às vezes vale a pena meu financiamento veicular não é tão bom, então vou matar ele aqui e vou usar o financiamento veicular do Banco BV, que é uma referência em financiamento veicular. O meu financiamento residencial não é tão bom, vou acionar, sei lá, Bradesco. Então, assim, começa a terceirizar, foco no que eu sou bom, pego do que os outros players são bons e começa a horizontalizar aquilo de uma forma com que o foco é o cliente. Então, a gente horizontaliza os serviços com excelência e o cliente no meio. Eu até dei o exemplo lá do Banco Azteca, do entregador. Ele entrou aqui na minha plataforma. Eu ofereço financiamento de moto e eu ofereço financiamento, eu ofereço seguro de vida, eu ofereço seguro de moto e eu pego a loja que vende tudo, capacete, celular, etc, conecto aqui, enfim, entrego tudo para ele com um único financiamento semanal e ele consegue pagar. Então, assim, houve uma horizontalização do negócio com o modelo de compartilhamento de dados, com toda essa interoperabilidade entre com as instituições. E por baixo, na infraestrutura, também houve uma horizontalização. Então, as empresas que nasceram tendo suas próprias máquinas, como os grandes bancos, imagina o quão custoso é ela ter que toda vez botar mais servidor lá dentro, sendo que de noite
o percentual do servidor que está sendo utilizado é 10%. Aí você pega, aluga uma infraestrutura em nuvem, onde você consegue chavear isso a cada vez que você tem mais acesso ou não. Então, assim, pensando na escalabilidade, você começa a ver, então, ó, as pessoas começando a alugar a infraestrutura em nuvem. Então, temos lá, acopla aqui a AWS, acopla aqui o framework. Ah, vamos usar um API Manager. Temos aí o API Manager da Kong. Então, a gente começa a adaptar, criar microserviços ao invés de sistemas monolitos. E, porque os sistemas monolitos, você coloca múltiplas coisas lá, se uma quebrar, quebra tudo. Então, eu começo a oferecer microserviços, que se um microserviço cair, não derruba os outros microserviços. Então, minha disponibilidade fica maior. Então, são duas coisas aqui na evolução da infraestrutura tecnológica: escalabilidade e disponibilidade. E os nossos negócios também, tá? Então, a gente vê duas coisas nos nossos negócios quando a gente fala de compartilhamento de dados: escalabilidade e disponibilidade. Uma coisa que eu observei bastante, principalmente trabalhando lá no banco, e que eu vi um pouco dessa evolução, muitas empresas trabalham em departamentos, são múltiplos departamentos, são múltiplos times. E que nem eu falei, como que a gente vai desenhar um produto, por exemplo, onde eu tenho que tirar aquela etapa de microfilmagem da abertura de uma conta digital? Eu tenho que envolver a área jurídica, eu tenho que envolver a área de risco. Beleza, eu vou envolver essas áreas. Só que elas não têm como meta o Open Banking, esse produto de Bank as a Service que eu quero oferecer, essa API que eu quero oferecer como produto digital. Como é que eles vão trabalhar comigo se eles não têm isso como meta? Quando a gente está falando disso, eu digo bastante que cada vez mais a gente está indo para um mundo que a gente tem que, pode parecer clichê, mas a gente tem que ir para um mindset de agilidade mesmo. Não vou falar de nenhum framework específico, mas tem que ser rápido, tem que ser adaptável. E quando eu digo isso, a gente tem que pensar o seguinte: se você trabalha em silos, onde esses silos não se conversam ou se conversam, mas têm metas diferentes, a chance de você ter uma reação ao tempo de mercado é lenta, é bem grande. Então, e você hoje ter uma reação lenta à realidade que a gente está vivendo, é um risco muito grande para sua empresa falhar. Então, eu gosto de enfatizar aqui porque eu acabei vivendo isso, mas na minha equipe um dia chegou para a gente que a gente tinha que ser sala ágil e a gente tinha que ter daily. E a gente tinha que ter a planning junto com o PO e etc. Colocar daily no seu time você não virou ágil, tá? E eu digo isso porque a gente botou daily no nosso dia a dia e a gente não virou ágil. Então, assim, se sua empresa trabalha em silos, ela não é ágil. As coisas vêm de cima para baixo, ou seja, o diretor mandou todo mundo virar ágil, agora vocês têm que fazer dele. Tentem quebrar um pouco essas barreiras. Pelo menos, uma dica que eu dou, se sua empresa trabalha de forma muito departamental, faça uma cocriação de metas com as áreas envolvidas. Então, com a área de RH, com a área de risco, com a área jurídica, com a área de novos negócios. Todo mundo tem que ter a meta da API que vai ser trabalhada, do Open Bank, do Open Finance, enfim, do modelo de Bank as a Service, se você não é uma entidade que está dentro desse meio. Então, é uma coisa que eu gosto de enfatizar aí, que isso é um diferencial no mercado de hoje. Então, essa frase que eu gosto de dizer é exatamente relacionada a tudo isso que eu falei. Não adianta expor os serviços do jeito que eles estão e falar que agora vocês têm produtos digitais e provém um Bank as a Service. Então, aquele exemplo que eu falei da abertura de conta digital, se eu pegasse e virasse isso para o mundo afora, as pessoas iam, vai, como é que eu vou fazer a microfilmagem? Como é que eu vou mandar? Como é que a gente vai garantir que ele está fazendo a microfilmagem? Que ele está mandando aquilo e aquilo está realmente ele fez a microfilmagem lá na ponta? Há quanto tempo que ele fez aquela microfilmagem? Enfim, nada disso vai estar atendido dentro do escopo. E outra coisa, se eu pego uma API minha interna e giro para o mundo externo, o que o cara vai usar ali? Vou dar outro exemplo. A gente trabalhou no API de boletos bancários lá no Banco do Brasil e a gente pegou e virou para o mundo externo. A API tinha 120 campos de input, de entrada, ou seja, tinham lá, né, claro, o valor, data de investimento, blá, 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 1 milhão de termos que, eu juro, eu fiquei 6 meses trabalhando nisso, eu olhava para aquilo, o que é esse termo mesmo? Nem eu sabia. Agora pensa um player, uma fintech que está começando e, enfim, ele quer conectar e gerar boleto. Ele vai ver lá primeiro que os nomes dos termos vão estar com os nomes que os times internos conhecem. Então,
se a gente virou isso de uma vez para o mundo lá fora, a gente nem adaptou os nomes, a pessoa vai olhar lá, o que é esse nome aqui, sei lá, MCI do Banco do Brasil lá, o termo de código de cliente. O que é um MCI do cara? O que é não sei o quê? O que é? Então, se a gente pega isso e vira para o mundo externo e a gente não faz um mapeamento dos termos, o cara não vai saber nem o que botar ali de input. Segundo, 120 campos. Se eu sou uma fintech e estou só começando, por que eu não pego, quando eu giro isso aqui para o mundo externo, essa API, por que eu não crio várias APIs sobre o boleto? Então, por exemplo, eu quero gerar um boleto simplificado, sei lá, onde eu tenho que informar só a data de vencimento, o valor e, enfim, o pagador, informação do pagador, não sei. E pronto, a fintech aqui vem, informa 5 campos e gera um boleto, o resto tudo fixa com os campos default para um boleto simplificado e atende aquele cliente. Então, é o que eu falei. Pegou aqui, mudou para o mundo externo. Primeiro, tem que adaptar os nomes, tem que fazer o que a gente chama de design de API. A gente tem que pegar aquela API e fazer um tratamento para que ela seja atingida para o meu público-alvo, para o meu TPP que vai utilizar aquilo. Então, bom, falando sobre isso agora, eu falei da importância do design de API, né? Vou falar outra coisa também que aconteceu, foi bem no início, assim, a gente passou por muito tempo de maturidade sobre a exposição de APIs, mas eu lembro até hoje que no primeiro ano, se eu não me engano, a gente falou, meta, expor, sei lá, 100 APIs. Vamos lá, arregaçamos as mangas e fomos até o fim, no final do ano a gente atingiu lá, sei lá, 100 APIs expostas. Estou exemplificando aqui o número. Aí a gente olhou, beleza, show, atingimos 100 APIs. Quantos clientes está usando? Quais APIs estão sendo utilizadas? Tinham 2 APIs sendo utilizadas, 3. Então a gente, putz, o que a gente fez? Muitas coisas a gente girou sem fazer um bom design de API, a gente focou em só expor API. Então, afinal, como é que essa API tem que ser exposta no modelo de Bank as a Service? Então a gente tem que pensar, a API tem que fornecer um serviço valioso, claro. Geração de boleto é um serviço valioso, por exemplo. Só que tem que ter um plano e um modelo de negócio envolvido. Ela tem que ser simples, flexível e fácil de adotar. Então foi aquilo que eu falei, pô, tem que ser simples, flexível e fácil de adotar. Tem que arrumar os nomes, tem que, às vezes, criar múltiplas gerações de boleto para determinados nichos de TPPs. E ela tem que ser também gerenciada e mensurada. Não adianta eu expor a API lá e, enfim, ela me dá prejuízo. Como é que eu vou mensurar? Ela me dá fraude. Então, assim, eu tenho que expor pensando em como eu vou controlar ela, como eu vou mensurar. E ela tem que oferecer um excelente suporte aos desenvolvedores. Então, quando a gente está expondo aqui um produto como a API, a gente tem como nosso parceiro estratégico os desenvolvedores. E é aí que vocês vão ouvir alguns termos, como Portal Developers, como Developer Experience, que é a experiência dos desenvolvedores, como que eu mensuro o portal do desenvolvedor, como que eu agilizo o tempo de onboarding desses desenvolvedores, coloca exemplos de código para eles copiarem e colarem dentro do código ali para eles conseguirem já plugar na API. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, enfim, saibam que os desenvolvedores das outras empresas são o seu principal aliado. Não adianta eu expor 1.000 APIs se a outra empresa vai pegar o desenvolvedor que vai tentar plugar e ele não vai conseguir usar. Não tem um portal para ele lá, para ele entrar, ler a documentação. Enfim, ele não sabe como se integrar, então ele tem que saber. Então aí ninguém vai usar a sua API. Beleza, mas como que eu faço isso? Então, quais são as etapas para eu sair do legado ao Bank as a Service? Primeiro, eu tenho que preparar a minha infraestrutura. Então, eu já tenho todo o meu arcabouço aqui e eu quero expor isso para o mundo afora. Então, eu tenho que preparar a minha infraestrutura tecnológica para que seja essa interface com o mundo exterior, que aí entra o API Manager e o portal do desenvolvedor. Temos aí também, em seguida, a definição do produto digital. Então, entra aquilo que eu falei de design de API. Então, cara, como é que eu vou fazer com essa API para ser exposta para uma fintech que está começando? Ou para uma grande empresa que precisa preencher diversos campos específicos para um determinado tipo de pagamento. Tem também a gente expor a API, então a gente definiu o produto com a API, como é que vai ser. Ah, eu vou tirar aquela etapa lá de microfilmagem, enfim, definir o produto, definir os campos, etc. Vou expor isso. Se eu expor usando uma linguagem que ninguém usa de programação, quem que vai usar? Então, a gente começa a falar sobre os padrões de mercado de desenvolvimento. Então, a gente vai ver as APIs no padrão de RESTful, as Open APIs, especificação, né, de OpenID, o Financial Grade API, como a gente está vendo aí no Open Banking, e, enfim, diversos outros padrões que o mundo inteiro utiliza, porque aí o desenvolvedor
além de ter uma chance maior de saber sobre aquele framework, aquela forma de conexão, sobre aquela forma de API, se ele não souber, assim que ele pesquisar, ele vai achar diversas documentações sobre o assunto. Então, ele vai conseguir, de alguma forma, plugar rápido. Quarto, validação do produto. Então, como a gente está falando aqui no modelo de Bank as a Service, onde eu estou expondo uma API, que muitas vezes essa API é algo novo, disruptivo, às vezes não tem uma forma de eu fazer um benchmark, nenhuma outra empresa está expondo esse tipo de serviço. Como é que eu vou fazer, verificar se isso vai dar certo ou não? Enfim, tem que fazer uma validação dessa API e obter os feedbacks dela. Quinto, criação de indicadores. Então, como os KPIs, a gente tem que pensar, beleza, montei minha estrutura, minha infraestrutura, o portal do desenvolvedor, meu API Manager, minhas APIs, fiz o design bonitinho. Agora, como é que eu vou mensurar isso e evoluir isso? Então, aí a melhoria entra a questão da melhoria contínua do nosso, da nossa plataforma, do nosso API Gateway aí para o mundo externo. Bom, infraestrutura. 19h30, tá tranquilo. Infraestrutura. Como é que a gente prepara a infraestrutura para esse ecossistema? Então, eu falei para vocês, a gente tem aqui as nossas soluções, as nossas APIs internas, a gente já está se comunicando com alguns canais específicos, a gente já está se comunicando com algumas empresas específicas, mas a gente tem que preparar isso para que isso seja mensurado, como eu falei, para que a gente tenha um analytics envolvido, para que a gente possa cobrar os clientes por meio dos acionamentos das APIs, uma vez que isso vai ser utilizado por diversos TPPs, e a gente tem que ter uma porta única para que a gente consiga ter esse controle. Por isso que a gente precisa dos gateways de APIs e do portal do desenvolvedor. O que são os gateways de APIs? É exatamente quando eu pego um produto digital meu e viro para o mundo externo. Quando eu viro para esse mundo externo, assim, a gente tem que criar uma porta de entrada, uma porta única, para as empresas baterem e eu conseguir fazer o cálculo, mensurar. Então, a empresa X, ela se cadastrou para usar a minha API de, sei lá, de Pix. Então, ela vai se cadastrar aqui. Quando ela bater na minha API de Pix, ela vai ter que passar por essa portinha, para eu poder ver quem é a empresa, para eu poder ver se ela não está fazendo múltiplos acionamentos, suspeitos de fraude, etc, etc, etc. Se eu tivesse várias portas, os ataques podiam vir e isso ia ser muito difícil de controlar. Por isso que a gente tem o gateway de APIs. Essa portinha de entrada aí para o mundo externo, do mundo externo para a nossa empresa. E o portal do desenvolvedor, como eu falei para vocês. Bom, o que tem num API Gateway nessa portinha de entrada para o mundo externo? Então, a gente tem aí questões de segurança. Então, beleza, a empresa ABCDE, elas querem usar a minha API. Como é que eu vou controlar o acesso delas? Então, elas vão ter que gerenciar as credenciais delas, vão ter que criar as credenciais dela para poder acessar o meu gateway de API. Meu gateway de API, quando ela bater aqui querendo falar, quero usar a API de geração de boleto. Eu vou ver, tá, quem é que está acionando? Empresa X. Empresa X tem acesso ao escopo de geração de boletos? Tem. Fera. Então, vou deixar entrar. Aí, deixa entrar, aciona, faço o analytics. Empresa X acionou uma vez geração de boletos para eu poder fazer a cobrança, para eu poder fazer, enfim, um controle e o monitoramento e evolução contínua. E com isso, entro aqui faz se for 50 serviços aqui dentro, não importa, com os nomes que for aqui dentro, não importa, ele bateu nessa portinha que está tudo, os nomes limpos, somente os nomes que ele precisa informar, e a gente verificou ali que ele é ele e que ele tem acesso a esse escopo. Acionamos aqui essas coisas, o que está dentro aqui o mundo externo não precisa conhecer, e a gente devolve pelo API Gateway a resposta. Por isso que a gente vê a API como é que funciona, basicamente, a requisição e a resposta. Então o cara faz a requisição, passando eu sou eu, com as credenciais, que eu cadastrei no seu gateway, e eu tenho acesso a esse escopo aqui, e eu estou passando aqui, quero gerar boleto, estou passando o valor, data de vencimento, o nome do devedor e minha conta de destino, e é isso. A empresa aqui dentro faz tudo e devolve a resposta. Boleto gerado, código do boleto, enfim. Aí, por isso que existe essa portinha de entrada. Então tem a segurança, a autenticação, esse cara se autenticar e ser autorizado para entrar. Tem os adaptadores, os conteúdos estáticos e caches. Por exemplo, o cache aqui, estava até conversando com um amigo meu do Banco do Brasil essa semana, a gente estava falando, cache é uma definição negocial. Então, realmente, ele está certo.
Thiago Ribas falou isso para mim essa semana. E realmente quando a gente vai definir um produto digital, eu vou, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar na cache ele, quais informações? Ele é para eu colocar na cache ou não? É uma consulta de extrato? O extrato tem que ser online. É, não é uma consulta de extrato, é uma consulta de localização da minha agência, como foi a fase 1 do Open Bank. Pô, vai mudar, de quanto tempo muda a localização de agência? Muito raro, então vamos botar um cache de 30 dias, 15 dias. Ou seja, o que que é o cache? O API Gateway, uma vez que recebe a requisição, quero saber onde estão localizadas as agências do banco, por exemplo. Aí ele bate aqui, aí ele fala, beleza, precisa saber ele quer saber as localizações das agências. Entra, consulta todos os sistemas internos que precisam e devolve essa informação. No segundo seguinte, vem outro cara e bate, quero saber a localização das agências. Se eu for para dentro de novo consultar todos os sistemas, isso é muito custoso para o banco. Por isso que a gente começa, quando define um produto, um modelo de API, a gente pensa, o que é cache, o que precisa de cache, o que não precisa. Quanto tempo de cache precisa, quanto tempo não precisa. Isso vai refletir diretamente no nosso lucro em cima desse produto digital. Então aí a gente tem o roteador, os load balancers para poder balancear as requisições. Então se eu receber 1000 requisições, se eu mandar tudo para a mesma máquina, ela vai quebrar. Então recebi aqui, manda para diversas máquinas que vão tratar isso, enfim, faz um balanceamento para que isso tenha também um tempo de resposta, porque não adianta o nosso TPP acionar e ficar esperando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, enfim, N minutos para fazer uma simulação, às vezes, de um financiamento. Então, imagina o cara está no OLX, clica lá para simular um financiamento e fica esperando. Ele vai passar 1 minuto, 2 minutos, 3 vai sair, vai desistir. Então, tudo isso reflete no sucesso do nosso produto digital. E isso é o API Gateway, assim, a importância do que é o API Gateway para a nossa instituição, né? Quando a gente está falando no modelo de Bank as a Service. Bom, aqui eu coloquei esse comparativo que eu achei bem bacana ilustrar. Se você estiver considerando, beleza, estou aqui na minha empresa, estou considerando ir para um modelo de Bank as a Service. Vou construir internamente ou vou comprar uma? Ou vou utilizar uma open source? Fica a dica aí também, tem várias open sources. Então, eu coloquei aqui os prós e os contras. Então, claro, os contras de produzir internamente como principal tem o preço, tem as incertezas de você desenvolver aquilo, tem o fato de você não ser especialista na construção. Então, às vezes comprar é mais barato do que desenvolver internamente, ou pegar algum open source e tentar adaptar, mas sabendo que você vai ter uma curva aí para adaptação, para entender o framework. Hoje, um dos frameworks, um dos API gateways open source mais utilizados é o Kong. E é isso. Aí, bom, indo um pouco além do API Gateway, hoje vocês vão ver também a nomenclatura de API Manager, que além daquelas funcionalidades que eu falei do API Gateway, ela engloba outras funcionalidades que é exatamente para cuidar da questão da monetização, da documentação de integração. Então, às vezes, já tem um portal do desenvolvedor vinculado ali àquele API Gateway, e eles têm que estar vinculados, afinal, né? Porque o portal do desenvolvedor, o desenvolvedor às vezes cria credencial para a organização dele para acessar a API e gerar boletos. Isso tem que mandar lá para o API Gateway para gerar as credenciais, para aquele API Gateway ter controle daquele acesso. Então é algo conectado. Por isso que quando você compra uma solução de API Manager, por exemplo, você vai estar já comprando algo embarcado ali com o portal do desenvolvedor, com a questão da monetização e também a geração de relatórios e o analytics envolvido. Então, para você conseguir ter as métricas sobre suas APIs. Tempo de resposta, token expirado, enfim, número de acessos, quantidade de requisições por minuto de um determinado cliente. Então, isso tudo é muito importante para você manter o sucesso do seu Bank as a Service. Bom, portal desenvolvedor, volta a falar, o seu cara estratégico é o desenvolvedor externo. Então, para isso, você tem que focar bastante no Developer Experience, que chamam também de DevX. Então, o que engloba isso? Exatamente, dentro do portal do desenvolvedor, o desenvolvedor chega, então vocês vão ver aí, tem o bb.developers.com.bb, itaúdevelopers.com.br, developers.bradesco.com.br. Quem são esses caras? É o portal do desenvolvedor, que é exatamente isso. É onde o desenvolvedor, a gente aqui está criando uma fintech agora, a gente quer fazer integração com esses bancos, com as APIs que eles têm lá no portal deles.
Então, a gente entrou lá e tem lá a geração de boleto. Legal. Vamos gerar boleto para nossa fintech. Então, quando eu entro no portal do desenvolvedor, eu pego e vejo lá a documentação, que é num padrão de desenvolvimento, que é o Swagger ou o YAML, ou o OpenAPI Spec também, que já foi uma evolução do Swagger. E isso já é um padrão de mercado para a leitura do desenvolvedor sobre como é que aquilo funciona. E, além disso, a documentação tem que estar intuitiva. Então, lembra que eu falei? Às vezes o banco tem um código interno, uma nomenclatura interna para determinadas coisas. E quando vai para o mundo externo, a gente pensa, como é que o desenvolvedor vai entender isso? Então, não adianta eu expor lá, sei lá, uma sigla de dentro da empresa e o desenvolvedor não saber o que é aquilo. Então, tem que ter lá o nome intuitivo, a descrição intuitiva, a documentação. Tem que ter um padrão de nomenclatura. Então, vocês vão ver que até o próprio Open Banking, se você acessar lá o portal e acessar em desenvolvedores, você vai ver que a nomenclatura que eles utilizam para os termos são nomenclaturas internacionais, que eles fizeram uma pesquisa. Eles não pegaram e falaram, como é que a gente vai chamar isso? Vamos chamar assim. Não. Foi uma pesquisa que aconteceu para que esse termo todo mundo conhece, é o que as pessoas mais usam para isso. Então vamos colocar aqui que vai ser isso o nome. Então é isso, assim, pensando no Developer Experience, a gente tem que pensar nessas coisas. E uma coisa muito importante, que são exemplos de requisição e resposta. Então pensa assim, nosso desenvolvedor acessou nosso portal, que a gente criou aqui do nosso banco. Suponhamos que a gente está criando um banco agora. A gente já criou de tudo aqui, né? E a gente vai, beleza, a gente expôs a documentação, expôs tudo. A gente pensa, beleza, como é que a gente pode facilitar mais ainda o onboarding dos desenvolvedores, que é o nosso parceiro estratégico, para que a gente consiga vender essas APIs. Então a gente coloca lá exemplos de linguagem. Então coloca como é que ele pode fazer uma requisição para gerar boleto em Python. Coloca lá um bloco de código em Python, onde que ele consegue copiar e colar. Coloca em Java, coloca em JavaScript, em PHP, em etc, etc, etc. Com isso, quanto mais linguagens, maior a chance da gente vender mais nossa API. Porque o desenvolvedor vai entrar, em um dia ele vai estar em produção. Essa é a meta. Descrição clara do que cada recurso faz e o significado de cada campo de entrada e saída, como eu falei. Então, o recurso boletos, post de boletos, o que ele faz? Tem que estar lá. O post de boletos faz o registro de um boleto com o intuito de realizar um pagamento, blá, 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 blá. Então, bem claro. Descrição dos fluxos de acionamento para determinados fins específicos, como, por exemplo, a contratação de um crédito. Por que eu estou falando isso? Às vezes eu vou expor uma API com vários recursos. Então, como a contratação de um crédito, onde eu vou ter lá uma API de, não sei, de cadastro, um recurso de cadastro, um recurso de simulação, um recurso da contratação, um recurso de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para o nosso TPP, às vezes ele vai falar, tem vários recursos aqui, mas o que eu quero é contratação. Se ele acionar direto a contratação, às vezes ele não consegue, porque ele tinha que ter feito a simulação antes. Mas às vezes se ele acionar a simulação direta, ele não consegue, porque ele tinha que ter feito o cadastro antes daquele cliente, ou verificar se aquele cliente tinha cadastro. Enfim, suponhamos que existe um fluxo de acionamento dos recursos dentro da minha API. Eu tenho que deixar isso claro para o nosso PPP. Olha, primeiro você verifica se tem cadastro. Se ele tiver, faz a simulação. Pega o número de protocolo que foi a resposta da simulação e aciona o recurso de contratação do crédito. E aí, beleza. Aí o PPP vai olhar aqui e vai falar, beleza, tem que acionar esse recurso, depois esse, depois esse. Tem que fazer um if aqui, um else aqui e pronto. Fechou. Então, a descrição desses fluxos é muito importante quando a gente tem múltiplos recursos para realizar uma funcionalidade específica. E, muito importante também, tudo é muito importante, né? Mas tem uma parte ali onde o desenvolvedor ele não vai direto e fazer uma simulação com o cliente final em produção. Então, cria um ambiente de teste para ele antes dele ir para a simulação, que é o que as pessoas chamam de sandbox aí nas APIs. Então, você criar um sandbox para o desenvolvedor poder brincar ali, de acionar e ver a resposta, preparar toda a parte dele de como ele vai receber essa resposta, que ele está provendo a experiência lá para o cliente final dele, cada um está provendo a experiência diferente. Então, ele usa o sandbox até que ele fala, beleza, o sandbox tem que estar igual à produção, né? A estrutura de dados, os nomes certinho. Tem que estar muito similar, porque ele vai chavear aquilo para a produção. Então, isso é muito importante também para aumentar a taxa de sucesso de acionamento das suas APIs, dos seus produtos digitais e facilitar o onboard do parceiro.
Convido vocês, falando em Sandbox, a acionar lá o site da Belvo. A gente tem lá a nossa documentação para vocês brincarem. A gente tem um Sandbox ali para vocês baterem nas APIs. Então, se vocês quiserem ver, sou suspeito para falar, mas é um excelente developer experience o Sandbox da Belvo. Então, por favor, fiquem à vontade. Feedbacks serão bem-vindos. Podem falar comigo, pode falar com qualquer um da Belvo. A gente está aberto aí para sempre estar naquela melhoria contínua que eu estava conversando com vocês. E por fim, 7h45, vai dar tempo. Por fim, a definição de produto digital. Por fim, não, que a gente ainda tem a parte de mensurar e controlar as nossas APIs. Mas, lembra que eu falei, não adianta eu pegar a API interna e virar para o mundo externo. A gente precisa fazer uma definição de um bom produto digital. Quais são as principais perguntas que eu elenquei aqui para que você tenha que fazer dentro da sua empresa para gerar esse produto? Para você gerar esse produto digital. Então, beleza. Por que queremos implementar as APIs? Essa API. Que resultados tangíveis queremos alcançar com essas APIs? Como planejamos executar o programa de APIs para alcançar esses resultados? Principal agora, quem é o usuário? Então, quem é que vai utilizar? Quem é o TPP que vai utilizar isso? Que problema desses usuários que a gente está tentando resolver e os benefícios que vamos gerar para eles? Então, a gente está fazendo a geração de boleto, onde a gente vai atender pequenas e médias empresas que querem fazer cobranças. Quais são os problemas que a gente vai estar resolvendo? Facilitar a geração de boletos, porque até então ele faz a integração por meio do documento que nada. Suponhamos. A sua API funciona para quais casos de uso? Casos de uso de e-commerces, fazem vendendo produtos, não sei o quê. Como o valor para o usuário será ampliado ao longo do tempo? Qual é o valor agregado, gerado internamente para a sua organização? Quando for fazer uma API, responda essas perguntas. Como a API pode ser usada para acelerar ou aumentar esse negócio? Bom, respondidas essas perguntas, vimos que é uma API valiosa para a gente expor. Beleza, fazemos lá o design que eu falei, já temos nossa infraestrutura tecnológica preparada, ou seja, o nosso API Gateway, API Manager, vamos falar o API Manager, já com o portal do desenvolvedor, conectado nas nossas APIs internas. A gente fez o design da API, limpamos os nomes que a gente vai receber, deixamos o mais reutilizável possível. Pronto, a gente expôs, mas como é que a gente vai cobrar isso? Então, existem alguns modelos de cobrança, esses aqui são os principais que existem, como o freemium. Então, a AWS utiliza muito o freemium, que é uma sacada muito boa. O que acontece? Até 500 requisições eu não vou cobrar nada. 501 eu vou começar a cobrar. Aí já começa a cobrar uma pancada. Essa estratégia é interessante, porque a empresa às vezes está começando, crescendo, e ela está utilizando lá de graça suas APIs. Então, quando ela começa a atingir um volume grande, ela vai ter se adaptado ali, aquelas suas APIs já vai estar acostumada às suas APIs. E você vira a chave para cobrar. E você, claro, vai compensar a cobrança ali que você não estava ganhando. Então, a AWS faz muito isso com seus produtos. Quando as empresas viram a chave, ela começa a cobrar um valor considerável e a empresa, muito difícil, mesmo que ela ache um outro preço maior, ela vai virar a chave para outra empresa, para outra API, ter que se adaptar novamente. Então, tem a Tiled também, então a cobrança é por volume de requisições. Então, ao invés de eu não cobrar nada e do nada começar a cobrar, eu já cobro assim, 200 requisições você vai ser cobrado isso. Até 400, entre 200 e 400 vai ser cobrado isso. Entre 400 e 600 você vai cobrar isso. Então, essa é a Tiled. O fixo, então, por exemplo, você vai acionar aqui e vai ser cobrado por mês R$ 1.000. Ponto. Pode acionar quantas vezes quiser. Se acionar nenhuma, também vai ser cobrado isso. Temos o comissionado, ou seja, as pessoas que usarem o seu produto digital, você vai pagar para elas utilizarem. Vou dar um exemplo. Contratação de CDC. Como é que eu vou cobrar? O TPP está fazendo uma contratação de CDC comigo. Ao invés de eu cobrar dele, eu vou dar dinheiro para ele, eu vou incentivar ele a acionar essa minha API, porque é o meu produto que está sendo vendido lá na ponta. Então, o comissionamento é uma estratégia interessante quando você já está tendo um lucro ali naquele seu serviço. E o gratuito, você não vai cobrar nada. Então, por exemplo, a gente fez a contratação de CDC que a gente está comissionando, mas antes ele tem que fazer a simulação. Eu vou cobrar pela simulação, sabendo que isso pode gerar, no passo seguinte, uma contratação de CDC? Não, vou botar como gratuita a simulação do meu CDC. Show! Essas são as principais estratégias. Quando a gente está falando aqui de expor produtos digitais, a gente, como eu falei, às vezes a gente é um produto disruptivo, a gente não tem nem como fazer um benchmarking para saber como é que as outras empresas estão atuando com esse serviço. Às vezes esse serviço nem está sendo apresentado como produto digital.
Então é interessante a gente sempre pegar as coisas da API, claro, pega ali um cara, dois caras, faz um piloto, pega o feedback, enfim, retroalimenta aquilo, faz uma espécie de design sprint antes ou qualquer outra metodologia para poder fazer uma pré-validação daquilo, antes de investir todo o seu recurso numa API que vai, às vezes não vai dar certo, ou vai, é algo mais arriscado. Então, minha sugestão é dessa validação para esse tipo de coisa. E os indicadores? Essa imagem eu acho muito importante porque resume muito bem, quando você está trabalhando no modelo de Bank as a Service, o que você tem que medir. São basicamente 5 frentes que a gente tem que medir, que é segurança, valor de negócio, experiência do cliente, oferta da plataforma e experiência do desenvolvedor. Vocês vão ver que eu fico voltando com as coisas que eu falei lá do início, para reforçar. Então, está tudo conectado. A gente está falando aqui na segurança. Então, cara, qual o número de tentativas de fraudes que eu estou sofrendo na API de pagamentos? Para a gente começar a controlar. Número de tokens expirados dos meus clientes, porque eles estão expirando token várias vezes. Acionamentos com sucesso, etc., e falhas. Valor de negócio. Quanto de valor está sendo gerado para aquela minha API especificamente? Então, minha contratação de CDC, quanto que isso está sendo gerado? Quanto que eu estou gastando para processar internamente isso? Então, qual é o meu custo-benefício daquela API para o meu cliente? Experiência do cliente. Então, quantos usuários eu tenho ativos? Quantas renovações de consentimento estão sendo realizadas junto ao meu cliente? Ou seja, o usuário final está no meu cliente, utilizando determinada API, e ele está o tempo todo fazendo uma renovação ali daquelas credenciais para continuar utilizando aquela API. Então, isso é um bom sinal de que minha API está sendo bem exposta. Qual é a disponibilidade da minha API? Então, ele está acessando aqui, mas está fora da minha API. Então, acaba que a experiência do meu cliente não é boa, do meu TPP. Oferta da plataforma. Então, quantos PPPs a gente tem por API? Quantos que estão sendo acionados por API? Número de transações por TPPs. Experiência do desenvolvedor. Quantas linguagens diferentes eu coloquei lá de exemplificação para o desenvolvedor copiar e colar? Qual o tempo de onboarding do desenvolvedor? Cadastrar, querer gerar boleto, até ele estar gerando boleto em produção. Isso mostra quão intuitivo está todo o meu processo, quão fluido está. Número de desenvolvedores usando Sandbox, número de desenvolvedores usando produção. Meu número total de APIs também. E por aí vai. Então, aqui eu botei mais um resuminho do que eu falei. Então, são indicadores que são um resumo, claro, mas são indicadores essenciais para que a gente consiga construir aí e medir o sucesso da nossa plataforma de Bank as a Service. Então, a partir desses indicadores, a gente pode começar a criar os key results, ou enfim, qualquer metodologia que seja, para a gente fazer uma espécie de melhoria contínua. Então, cara, a gente está recebendo 150 tentativas de fraude por mês. Vamos reduzir isso para 120. Aí cria os planos de ação. O onboarding está durando 72 horas, vamos diminuir para 48 horas. Aí faz um plano de ação, coloca mais exemplos de linguagem lá de programação, coloca, enfim, mais intuitivo as coisas, como é que gerencia as credenciais, cria um fórum de perguntas para ficar algo mais sustentável, para os desenvolvedores perguntarem, a gente responder, um outro desenvolvedor quando chegar já vai ter lá a pergunta e resposta. E é isso. E a meta, lembra que eu falei lá daquela evolução? E tem 1, 2, 3 e 4, que a gente está vivendo da 2 para 3, mas na verdade a meta tem que ser a 4 já. Que é a gente não só expor, mas também consumir. Então temos aí o Intershop ganhando na casa dos bilhões já, vendendo produtos não financeiros. Inclusive, eles expandiram para os Estados Unidos com o Intershop. Então, nosso foco, vou repetir uma frase de ontem, reter cliente na nossa plataforma, seja com produtos financeiros ou não financeiros, seja com produtos nossos ou de outra empresa. Horizontalização das empresas. Então, convido vocês a acessar lá o nosso Sandbox, lembrando que os feedbacks serão muito bem-vindos. E agora eu vou postar aqui uma frasezinha. Eu gosto de estimular a leitura, Leandro aqui falando, e vou colocar lá uma postagem agora no LinkedIn. Me seguem lá. Vou sortear o livro do Bruno Diniz, O Fenômeno Fintech, para quem comentar lá. Na segunda-feira eu vou fazer o sorteio.
E então vai ser muito legal, porque também eu quero pegar o feedback de vocês e o principal, pegar o networking aqui com quem tá nos assistindo. E agora, perguntas e respostas. Já vou aqui fazer a postagem. Enquanto isso, vamos lá, vamos lá. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão. A Amanda vai abrir o microfone aí para fazer as perguntas. Caso não tenham pergunta também, não tem problema. Se quiserem depois falar comigo no privado, fazer perguntas, enfim. Qualquer coisa, eu estou super aberto aqui para a gente trocar as figurinhas. TPP, desculpa, Guilherme. TPP, quando eu falo TPP, é uma sigla de Third Party Provider, que é muito utilizada essa sigla quando a gente fala de a gente está expondo as APIs para um terceiro utilizar. Então, por exemplo, a gente é um banco e tem uma fintech que está consumindo os dados transacionais para fazer uma gestão financeira do cliente final. Então, TPP é a fintech, que é a terceira parte que está acessando os dados do banco. Então, quando você está indo para um modelo de Bank as a Service, a gente você utiliza você tem um parceiro no meio, que é o TPP, que é ele que vai oferecer o seu produto lá na ponta com uma experiência que ele tem. Então, um vai fazer uma gestão financeira, o outro vai fazer uma inteligência artificial em cima de uma oferta de crédito, o outro vai. Então, esses caras são os TPPs usando o seu produto e serviço para ser oferecido lá no usuário final. Então, TPP é uma sigla que você vai ouvir bastante falar também. E a gente vai enviar a gravação também, pessoal, os slides aí para quem está inscrito e quem está aqui nos acompanhando nas próximas semanas, ok? Alguma mais pergunta, não? Bom, qualquer coisa, me mandem mensagem. Queria agradecer novamente a Amanda aqui, do nosso time, que fez tudo isso acontecer. Agradecer a Belvo, o time de marketing, porque esse evento gratuito, a educação digital, para mim é super essencial. Obrigado, Amanda. Obrigado, Belvo. E obrigado a todos vocês que estiveram aqui pela paciência. Espero que não tenha sido repetitivo nos conceitos que vocês já ouviram falar e a gente pode explorar cada vez mais juntos aí. Estou super aberto para a gente conversar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.